No começo da minha carreira, eu enviei o meu currículo para mais de 1000 vagas. Eu não exagero nesse número, foi realmente assim. E durante um bom tempo eu nem tinha muita estratégia nessa ação, eu simplesmente apostava na quantidade, mandando o mesmo currículo para qualquer vaga que aparecia pela frente. Eu morava em Santos, boa parte das oportunidades ficava em São Paulo. Mais de uma vez eu tive que pegar ônibus de madrugada, fiz uma entrevista de 20 minutos e voltei no mesmo dia. Só para descobrir semanas depois que aquilo tudo não serviu para nada. Quando finalmente consegui minha primeira grande oportunidade, a rotina continuou pesada. 3 horas de condução para ir e 3 horas de condução para voltar. Eu aproveitava esse tempo para descansar e também estudar, porque na prática não tinha tanta alternativa além disso. Eu conto isso porque toda vez que eu vejo alguém contando sobre dificuldade de conseguir uma oportunidade, eu entendo perfeitamente do que a pessoa está falando. Afinal, eu vivi isso. E é exatamente por ter vivido que eu quero falar hoje de uma frase que eu escuto com frequência, principalmente de quem está no início da carreira. Se tudo der errado, eu viro CLT. Parece uma frase inofensiva, quase piada. Mas quanto mais eu presto atenção nela, mais eu percebo um raciocínio perigoso. E esse raciocínio é o assunto de hoje. Repara na estrutura da frase, se tudo der errado. Ou seja, o CLT não é apresentado como escolha, como um caminho entre vários, como algo que inclusive pode ser bom. Ele é apresentado como consequência do fracasso. É o que sobra quando o sonho não deu certo. É tipo o prêmio de consolação de quem não conseguiu ser aprovado em concurso, não conseguiu bombar como criador de conteúdo ou não conseguiu abrir aquele negócio que sempre quis. Eu vejo que esse desprezo não vem do nada. Ele é alimentado o tempo inteiro por um tipo de conteúdo que trata carteira assinada como sinônimo automático de escala 6x1, salário mínimo, chefe explorador e uma vida inteira imprensada dentro de um cubículo. Claro, existe gente vivendo exatamente esse tipo de realidade, e ela é dura e merece ser tratada com seriedade. Só que o problema aparece quando essa imagem específica vira uma representação universal sobre o que é ser CLT. Como se não existissem posições bem remuneradas, ambientes saudáveis, benefícios reais, planos de carreira estruturados, tudo isso dentro do regime CLT. Quando essa generalização se instala, ela cria um efeito colateral meio silencioso. A pessoa começa a tratar o emprego formal como algo que ela só vai aceitar quando estiver sem alternativa, e não como algo que inclusive pode ser a alternativa certa para a fase em que ela está. Só que eu não quero ficar só na crítica à frase, quero ir num nível mais fundo, porque o problema raramente é a frase em si. Eu vejo aqui que o problema é o comportamento que ela viabiliza. Existe um tipo de pessoa que usa essa ideia de plano B como uma espécie de colchão psicológico. Ela persegue um objetivo, seja um concurso, carreira acadêmica, um projeto pessoal, mas persegue com pouca intensidade, porque no fundo já existe a certeza confortável de que se nada acontecer, sempre vai sobrar uma vaga de CLT em algum lugar. Isso tira a urgência da equação, tira o incômodo necessário para alguém se dedicar. Porque, convenhamos, é bem mais fácil manter um esforço mínimo numa frente difícil quando você já decidiu lá no fundo que o fracasso não vai doer tanto assim. E eu preciso ser honesto sobre um detalhe que costuma ficar de fora dessa discussão. Essa posição confortável não está disponível para todo mundo igualmente. Ela aparece com muito mais frequência para quem tem rede de apoio, para quem não precisou trabalhar cedo, para quem consegue bancar 1 ou 2 anos só estudando sem que a conta no fim do mês vire um problema real. Isso não é uma crítica gratuita, é só reconhecer que esse tipo específico de acomodação tende a nascer de um lugar de certo privilégio, e fingir que isso não existe seria, no mínimo, desonesto. Só que reconhecer o privilégio não é a mesma coisa que dar um passe livre para ele, porque o resultado prático continua sendo o mesmo. A pessoa empurra decisões importantes com a barriga
ano após ano, e um dia chega num ponto em que o tempo acabou. Não sobrou experiência de mercado, as vagas de entrada para quem está começando ficaram escassas ou mais concorridas, e o próprio mercado, que já não perdoa muito quem não tem experiência prática, passa a penalizar ainda mais essa ausência. Eu acredito que vale abrir um parêntese aqui, porque se conecta diretamente com esse raciocínio. Uma graduação sozinha nunca foi garantia de emprego ou estabilidade. Isso incomoda muita gente, porque contraria décadas de discurso repetido sobre a educação como chave definitiva de sucesso profissional. E eu concordo que a educação muda vidas. Eu mesmo tenho algumas formações e sei como isso me ajudou. Mas existe uma diferença enorme entre uma educação que ajuda e a falsa percepção de uma educação que garante. E é exatamente nessa diferença que muita gente tropeça. Diploma até constrói fundamento, mas fundamento sozinho não constrói carreira. Esse é, inclusive, um assunto que merece um vídeo inteiro só para ele, porque tem muita camada para explorar. Agora, existe um jeito de discutir esse tema que eu quero evitar a todo custo. É muito fácil escorregar pro caricato, beirando aquele discurso batido de jovem não quer trabalhar. E esse discurso é preguiçoso. Ele ignora completamente fatores estruturais reais, como o mercado saturado em determinadas áreas, concursos que não abrem há anos, timing econômico desfavorável, regiões inteiras com pouca oferta de oportunidade. Fingir que nada disso existe seria tão raso quanto fingir que só isso existe. Só que também não acho correto ficar em cima do muro, distribuindo a responsabilidade de forma igual entre indivíduo e sistema, como se fosse sempre 50-50. Na prática, eu enxergo essa proporção muito mais próximo de 90-10. As exceções existem. Tem gente que realmente não teve oportunidade nenhuma. Mas exceção não deveria virar argumento universal para explicar por que a maioria das pessoas nem tenta. Isso me lembra de um padrão que eu vejo direto em produtores de conteúdo que falam sobre desenvolvimento pessoal. Alguém sugere um conteúdo pago, tipo um livro ou curso livre. Na sequência, aparecem vários comentários dizendo: e quem não tem dinheiro para adquirir esse conhecimento? Aí vem a resposta óbvia: existem sebos, bibliotecas públicas, PDFs gratuitos, opções mais baratas e por aí vai. E o argumento muda de figura. Também costumam falar: e quem trabalha o dia inteiro e passa várias horas dentro do transporte público? É curioso a insistência na construção de um personagem hipotético para justificar a própria inércia, ou apenas para problematizar mesmo. No fim das contas, também pode ser uma forma sofisticada de fugir do desconforto de tentar. O acesso à informação hoje é maior do que já foi em qualquer outro momento da história. Tem um mito específico que alimenta bastante essa inércia, principalmente quando o assunto é oportunidade de emprego. A ideia de que só quem tem QI consegue vaga boa, ou seja, quem indica, como se o mercado inteiro funcionasse apenas através de padrinho, e quem não tem contato relevante já está fora da disputa antes mesmo de tentar. Esse discurso também merece um vídeo à parte, porque tem muita nuance aí dentro. Mas deixa eu adiantar o essencial. Essa generalização vira uma desculpa confortável, vira um jeito de justificar não tentar, porque de qualquer forma não conseguiria mesmo. E sinceramente eu sou o primeiro a admitir que eu não gosto de boa parte da estrutura do mercado de trabalho brasileiro. Sou contra escalas exaustivas de trabalho e sou crítico a várias práticas que ainda persistem por aí. Só que eu também sei que sozinho eu não vou mudar política pública nenhuma. O que está no meu controle é me especializar, me diferenciar, buscar formas de depender cada vez menos de decisões que estão longe da minha influência. Porque se a estratégia for esperar que um político resolva isso, o timing provavelmente já vai ter passado, o desgaste já vai ter acontecido e a pessoa já vai ter internalizado que não dá para fazer nada diferente. Voltando para minha trajetória, o que mudou o jogo para mim não foi simplesmente insistir mais forte na mesma fórmula, foi mudar de estratégia.
comecei a participar de voluntariado, um projeto de preservação ambiental marinha que ocupou um ano inteiro da minha rotina, sem nenhuma garantia que aquilo abriria portas, mas que acabou construindo um certo diferencial. Fiz curso de LinkedIn numa época em que praticamente ninguém falava sobre isso aqui no Brasil. Passei a mirar em vagas mais alinhadas com o momento real da minha carreira, em vez de aplicar para qualquer coisa que aparecesse. E acho que existe um princípio por trás disso que vale a pena mencionar. Em vez de apostar tudo numa única frente, uma ideia é testar várias frentes diferentes, considerando o retorno esperado de cada uma alinhado à probabilidade de dar certo. Quando você trabalha com várias probabilidades pequenas ao mesmo tempo, aumenta consideravelmente a chance de acertar alguma delas. E na sequência é possível escalar, se transformando em algo consistente. Isso é completamente diferente de mergulhar de cabeça em uma aposta e esperar, empurrando decisões importantes até que as portas comecem a se fechar. A CLT não deveria ser encarada como destino final, nem como fracasso, nem como prêmio de consolação. Ela pode ser ponto de partida, pode ser uma estrutura enquanto você constrói outra coisa, seja dentro da própria empresa ou fora dela. Pode até ser exatamente aonde você quer ficar, se for um lugar bom. E não existe absolutamente nada de errado nisso. Devo dizer que o problema nunca foi a CLT em si, mas sim transformar ela numa desculpa disfarçada de plano. Se esse vídeo fez sentido para você, ou se você reconheceu esse comportamento em alguém, ou até em você mesmo em algum momento, conta aqui nos comentários. Quero saber se você acha que essa proporção que eu trouxe, mais perto de 90 para 10, entre esforço individual e fatores estruturais, faz sentido para sua realidade, ou se você enxerga isso de um jeito diferente. Até o próximo vídeo.